Olá, pessoal, tudo jóia? Começando para você que está acompanhando a nossa TV Alba, mais um OAB na TV. Hoje eu posso dizer que está ainda mais especial, porque são as mulheres que estão no comando, literalmente. Olha quem é minha entrevistada de hoje, a presidente eleita da OAB Bahia, Daniela Borges, está aqui comigo. Estava olhando sobre Daniela e olha, ela é baiana de Salvador, mas criada em Tapetinga. E aí falam muito de Tapetinga, de mulheres fortes, determinadas. Dani, quero primeiro te dar as boas-vindas, né? Não só aqui ao nosso programa, como também, né, a liderança da OAB Bahia. E queria saber um pouco disso, né? Da mulher aguerrida que você é, fez você chegar hoje aonde você está. A gente pode falar nisso? Primeiro, uma alegria para mim estar aqui no TV Alba, Milena, muito bom estar com você pessoalmente, nós que estivemos durante a pandemia algumas vezes, né, virtualmente, cumprimentar também todos que estão nos assistindo. E acho que a vida da gente vai preparando a gente para, enfim, para o que a gente assume, né, como responsabilidade. E quando eu olho a minha história, eu acho que muitos episódios me prepararam para esse momento, as minhas experiências. E, sem dúvida nenhuma, no interior também. A OAB, ela tem uma atuação em todo o estado. E nós temos 36 subseções, então, ao longo da campanha, eu rodei o interior da Bahia inteira, pretendo rodar muitas vezes mais agora nesse triênio, e porque tem um vínculo muito forte, né, com o interior, e, enfim, vamos ser 3 anos aí de muito trabalho pela advocacia de todo o estado. Dani, você traz, né, a sua candidatura lá quando começou e agora você tomando posse da OAB. É um marco histórico, porque é a primeira vez que uma mulher, né, assume esse cargo na OAB Bahia. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse desafio e também uma mensagem, né, para essas mulheres que estão acompanhando a gente, que muitas vezes têm vontade de ocupar um cargo de chefia, um cargo de liderança. E nós que vivenciamos isso no dia a dia sabemos quantas adversidades acontecem aí por meio desse caminho, que eles estimulam mesmo, né? O que é que você poderia falar sobre isso? E se você tem essa ciência, né, desse marco histórico que você está ali colocando a sua bandeirinha. Nossa, assim, é uma emoção muito grande, né? A gente poder chegar nesse momento aqui na Bahia e, inclusive, também no Brasil, com a presença de tantas mulheres em espaços, num momento em que as advogadas já são mais da metade dos inscritos, tanto aqui na Bahia como no Brasil. Mas a gente não via esse número de advogadas que estão no dia a dia da profissão, fazendo audiências, tentações orais, lutando para viver da profissão. A gente não via isso refletido nos espaços de poder, né? Nos espaços de decisão. E a minha eleição junto com Crise, nessa chapa com tanta representatividade, para mim é uma alegria especial, porque ela é resultado de uma construção, de uma caminhada. Quando a gente observa as mulheres advogadas que já fazem um trabalho incrível aqui na seccional, a gente ser paridade de gênero antes de ser obrigatório, a minha trajetória na presença da Comissão Nacional da Mulher Advogada e toda a luta coletiva que a gente fez em prol de tornar a paridade obrigatória no Brasil todo. Então, é histórico. É um marco na Bahia, no Brasil, porque no Brasil vai ser a primeira vez que a seccional vai ser dirigida por 2 mulheres, porque a gente tem Cristiane Gurgel na vice-presidência, então é um momento histórico. E eu digo, aproveitando, né, para as advogadas aí que nos acompanham, é muito difícil, né, para as mulheres conciliarem tudo, e não é menos difícil para mim, não é menos difícil para a Cris. E é muito importante, né, que a gente possa, estando nesses espaços, construir condições para que mais mulheres estejam. Acho que a paridade de gênero, ela diz muito sobre isso, sobre a gente garantir que todas as advogadas possam estar nos espaços e não apenas uma. E que nós possamos, a partir dessa realidade, criar condições para que as mulheres possam ter mais condições de igualdade no exercício da profissão e também de participação na OAB. Eu sempre digo que junto com o cargo vem essa responsabilidade da gente ser agente de transformação também para tantas advogadas e jovens advogadas. Milena, não sei se você sabe, mas entre as jovens advogadas, 64% dos jovens, né, são mulheres.
Que maravilha, que boa notícia. Eu acho muito positivo quando a gente vê esse crescimento, né, da participação feminina Sim. em qualquer área que seja. Sobre tudo isso que você falou com relação à paridade de gênero, eu acho interessante a gente trazer um recorte, né, do que foi o programa da semana passada com o presidente Fabrício Castro, quando ele falou dessa construção, né? A questão da paridade de gênero aconteceu aqui na Bahia muito antes de ser obrigatório. A eleição, né, a candidatura de Daniela e de Cris não foi algo que surgiu do nada ali para ocupar um lugar, né? Mas uma construção que se deu durante todo o processo dessa preocupação do Luiz Viana, do Fabrício e de vocês, mulheres que estavam aqui também nessa gestão, de dar cada vez mais espaço, vez e voz às mulheres. E aí, Dani, eu queria que nessa oportunidade a gente falasse um pouquinho também da questão das cotas, que foi também criticada, mas que hoje é uma realidade. E de que forma essa gestão feminina vai trazer mais benefícios, não só para as mulheres, como você disse, né? E no caso das jovens também, que já são 64%, mas por toda a advocacia. Inclusive fez parte da campanha, né? A união da classe. De que forma você vê, né, essa gestão de vocês para a gente pensar no futuro? Eu acho que essa eleição e a nossa chapa, né, eleita, que vai tomar posse agora, ela traz muita representatividade como algo muito forte. E a representatividade, ela importa muito dentro do próprio processo do simbólico, né, da advocacia se ver representada, né, ou seja, era a chapa com o maior número de jovens advogados e, ao mesmo tempo, também com advogados que se autodeclaram negros, além da paridade de gênero. As cotas raciais, elas vieram também como fruto de um trabalho, de uma luta. A OAB da Bahia atuou de uma maneira muito firme no Conselho Federal também pela aprovação das cotas raciais como algo obrigatório, né, nas eleições. E a gente trazer essa realidade hoje, na verdade, mostra como a gente vai trabalhar os próximos 3 anos, construindo as ações com essa representatividade, com pessoas que enfrentam e vivem os desafios, Milena, atuando e contribuindo para a construção dos projetos e das ações. Isso é muito importante, né? Ou seja, aquele jovem advogado, aquela jovem advogada que passam hoje pelos problemas do início da profissão, a dificuldade de construir, de estabelecer seu nome, todos os medos, as inseguranças, podendo construir conosco. Né? Há advogado e advogado negros que vivem o racismo no dia a dia da nossa profissão, de uma maneira estrutural mesmo, podendo construir conosco as ações para os próximos 3 anos e que possam contribuir para a transformação, né, de estruturas que são de desigualdade, para que a gente possa ter condições, né, iguais para todos estarem atuando. Se a gente pudesse aqui citar 3 áreas, né, que serão prioridade dessa gestão, o que é que você poderia antecipar já para a advocacia que nos acompanha? Sem dúvida nenhuma, a gente tem um desafio no judiciário baiano. Então, a advocacia, ela quer ter condições de trabalhar. Então, os nossos esforços estarão aí mais do que concentrados nisso. A gente tem as nossas prerrogativas como a nossa ferramenta para exercer plenamente a nossa profissão. Então, a defesa das nossas prerrogativas e remuneração digna. A gente tem desafios, inclusive, que vieram no contexto da pandemia. Então, a gente terá aí esforços concentrados também para garantir remuneração digna para a advocacia baiana. Dani, era um assunto para a gente tratar no próximo bloco, mas já que você já trouxe aqui essa questão Eu da me antecipei, né? Tipo... Já que você já citou a questão da crise no judiciário, que é um tema assim tão delicado e que sempre vem aqui para a pauta do nosso programa, primeiro por conta, né, da pandemia, a questão do TJ, o funcionamento, as mensagens que a gente recebia, agora já está funcionando, mas muitos advogados ainda estão assim sem comparecer ao fórum. Eu queria que você falasse um pouco a respeito, né, dessa questão, né, da sensibilidade que você, enquanto presidente da OAB, vai ter que ter, né, para lidar com isso e, ao mesmo tempo, tem que ser umas medidas emergenciais que tem que acontecer ali para que o TJ funcione como tem que funcionar. Qual a sua avaliação desse momento, né, desse pós-pandemia, e o que é que você diria para tranquilizar essa classe? Primeiro, eu acho que observar que essa luta, que é uma luta da OAB e da advocacia por melhores condições de funcionamento do tribunal, é algo que interessa ao próprio tribunal e interessa, sobretudo, à sociedade baiana. Né? Quando o processo ele não anda, quando a gente tem o problema da morosidade do judiciário, isso
não é, eu tenho certeza, não é, o próprio judiciário não acha isso bom, né? E a sociedade baiana também não. Então, a gente tem que unir esforços para mudar essas condições, compreendendo, inclusive, que isso é bom para todos. Hoje a gente tem uma duração do processo no estado da Bahia que não é razoável, né? Então, dentro desse contexto, a gente vai trabalhar arduamente aí e procurando construir a partir desse propósito único que é a justiça efetiva, a justiça célere, razoável duração do processo. E a gente sabe que esse também é o interesse do próprio tribunal, né? A gente está com uma nova mesa diretora assumindo e a gente tem certeza que unindo esforços, poderemos fazer muito aí nos próximos 3 anos. Expectativas positivas. Você que ligou a televisão agora, aqui na nossa TV Alba, e está acompanhando, como sempre, o nosso OAB na TV, já te apresento. Olha quem está aqui comigo hoje, Daniela Borges, presidente eleita, né, para esse próximo triênio aí à frente da OAB Bahia. O programa está trazendo um pouco, né, do que foi a campanha, das prioridades de Daniela, uma avaliação desse momento atual. A gente também tem a exibição do programa através das nossas redes sociais, inclusive o canal no YouTube da TV Alba. Já aproveito aí para te convidar a ir lá e se inscrever, basta ir no YouTube, colocar TV Alba, tenho também da OAB, já também divulgo, para que você sempre esteja aí inteirado sobre os temas do judiciário, do que está acontecendo na OAB Bahia. Dani, quando a gente começou esse programa lá atrás, o objetivo era justamente esse, né, de ter essa comunicação não só com a advocacia, como também dos espectadores de forma geral, de aproximar a OAB, né, da classe, da sociedade. Você vê isso, você já vê que a OAB colhe esses frutos, né, de comissões mais efetivamente funcionando, de um interesse maior dos advogados. A gente falou aqui há pouco da jovem advocacia, que são super proativos e que estão lá sempre lançando novidades. Como é que você vê essa relação hoje da OAB com a advocacia e com a sociedade? A OAB, ela é uma instituição que, na verdade, é formada por toda a advocacia, né? Toda a advocacia é a OAB, na verdade, é a representação de todas as advogadas e advogados baianos. Então, quanto mais a gente traz essa comunicação e essa aproximação, isso se desdobra em ações que são boas para a advocacia como um todo. Inclusive, a gente traz aí para o próximo triênio um canal direto de contato com a diretoria. A gente quer estar bem perto da advogada e do advogado. Advogado e advogado que quiserem falar com Daniela, com toda a diretoria. A gente vai ter um canal direto de comunicação. E isso é muito importante, né? Aproximar, ouvir, para a partir dessa escuta, a gente poder também atuar e trabalhar para poder, enfim, resolver problemas. Eu sempre digo, os problemas fazem parte, o importante é a gente trabalhar para a solução. E as comissões têm um trabalho muito importante, porque o trabalho na OAB é um trabalho voluntário, né, Milena? Então, eu sempre digo, aqueles que querem fazer parte, tem que vir, porque é assim que a gente consegue fazer muito, né? Quando a gente tem esse trabalho voluntário em comissões, tantas advogadas e advogados, que além dos desafios no dia a dia da profissão, vêm e decidem, não, a gente também quer doar um pouquinho do nosso tempo para a classe, para os trabalhos, né, que são feitos por essas comissões, são trabalhos tão importantes. E com a sociedade, eu vejo que a OAB, toda vez que tem pesquisa, a OAB é sempre eleita como uma das instituições com maior credibilidade junto à sociedade civil. E eu acredito que isso se dá em razão da trajetória da OAB, sempre em defesa, né, da Constituição, dos direitos fundamentais. Então, além da gente atuar na valorização e no fortalecimento da advocacia, a gente também tem uma atuação muito firme nesses 91 anos nacional. A OAB da Bahia no que vem faz 90 anos, em abril. A OAB da Bahia faz 90 anos em abril. E essa trajetória, né, de estar sempre dialogando com a sociedade civil e sempre na luta pelos direitos fundamentais. Então, acho que isso também termina aproximando a OAB da sociedade. Muito bacana. Deixa eu falar um pouquinho para você que está em casa que o tempo flui tão rápido e que no programa também, assim, a gente tem a sensação de que ele é mais acelerado ainda. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta rapidinho, continuando essa entrevista e trazendo aí um pouco de novidades, né, do que vem pela frente nessa gestão de Daniela Borges e Cris Gurgel à frente da OAB Bahia. Você pode participar com a gente, interagindo aí também nas nossas redes sociais e já a gente volta. Fica aí.
Oi, gente! Estamos de volta com o nosso OAB na TV, recebendo hoje a presidente eleita, Daniela Borges. A gente está num papo aqui super leve, falando um pouquinho das ações da OAB, da visão de Dani, né, agora nesse novo triênio. O que é que tem para mudar, o que é que tem para melhorar, um pouco das comissões. Você que chegou agora, nosso programa vai ficar disponível também no canal do YouTube. Você também pode participar nas redes sociais, mandando pergunta, interagindo, que estamos aqui a postos, tá? Dani, a gente estava conversando sobre tanta coisa, né? Como a gente falou, passou tão rápido, mas também tem muita coisa, muito assunto que a gente pode ainda render aqui. Um deles é a questão da continuidade, né? Nessa campanha foi falado muito disso, né? Da continuidade do trabalho que o Luiz Viana fez, que o Fabrício fez, você que estava ali também, né? Sempre entrosada com eles no conselho, na parte da comissão, né, da Mulher Nacional. Queria que você falasse um pouco disso. Quando fala em continuidade, o que é que você acha que tem que continuar e quais ideias você e Cris trazem de novidades, de áreas que precisam de maior observação e mais cuidado? Assim, primeiro falar, né, como o Luiz Viana foi um divisor de águas aqui na Bahia, trazendo uma OAB que dialoga mais com a própria advocacia e em várias áreas. Então, quando a gente pensa em interior, né, como a OAB ela se interioriza a partir de Luiz Viana e como esse projeto ele é um projeto que vai, eu sempre digo que a gente sempre busca o que a gente tem de marca, buscar fazer sempre mais e fazer sempre melhor. Uhum. Então, ao longo dessa caminhada, eu me lembro que um dos primeiros projetos que eu participei, na época eu era conselheira, eu trabalhei coordenando um grupo de trabalho que definiu critérios objetivos para reformas e construção de sedes no interior. E é óbvio, você não tem como fazer tudo de uma vez só, porque você tem que fazer com responsabilidade na gestão. Eu que depois no segundo triênio fui tesoureira, né? Mas a gente, quando olha os últimos anos, já foram intervenções em 31 sedes. Então, foi feito, viu a necessidade, estabeleceu critérios objetivos, exato. E a gente vai, sem dúvida nenhuma, fortalecer ainda mais a advocacia do interior. Fabrício estava aqui citando na semana passada, me parece que foram 6, né, que já foram novas. Lauro de Freitas, tem lá no interior, acho que Cruz das Almas. Cruz das Almas, Eunápolis, né? Então, a gente vai fortalecer ainda mais. E eu dei esse exemplo aqui das sedes, né? Mas não só isso, prerrogativas. A gente tem um projeto de descentralização da Procuradoria de Prerrogativas para a gente estar ainda mais perto da advocacia do interior. E aí, quando eu trago prerrogativas, quando Luiz entra, a gente não tinha uma procuradoria, ou foi criada uma procuradoria. Com o Fabrício, essa procuradoria foi ainda mais estruturada e a gente vai fortalecer ainda mais. Então, eu acho que a marca, Milena, é a gente buscar fazer sempre mais e fazer sempre melhor. Esse legado, ele é um legado de um compromisso com a advocacia, né? A trajetória de Luiz e de Fabrício são de legados que deixam de compromisso com a valorização e fortalecimento da advocacia. E esse compromisso, ele se renova sempre, porque é da natureza humana. A gente faz algo, inaugura aqui, ou lança um projeto, e aí no dia seguinte a gente está pensando, não, e agora? O que a gente pode fazer a mais, né? O que a gente pode fazer melhor? Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem esse compromisso de continuar fazendo sempre mais, sempre melhor e buscando sempre fortalecer ainda mais a advocacia baiana, valorizar ainda mais, enfrentar os desafios que nós temos hoje, que não são poucos, porque além da questão dos desafios que a gente já tinha de antes do judiciário, a gente ainda vive uma repercussão de uma pandemia que atingiu a economia do país, atinge economicamente também a advocacia. Então, a gente tem esses desafios, mas a gente tem coragem, firmeza, aí a gente tem esse grupo, né, com experiência e, ao mesmo tempo, um grupo que se oxigena com tantos novos conselheiros, com jovens advogados, com representatividade, para a gente poder construir aí esses próximos 3 anos. Que já estão aqui, né? Já estão na porta, já estão em suas mãos. Dani, sobre essa questão, né, que você falou, né,
passa também pelo cuidado, né, com o advogado. Você citou duas questões que eu acho interessante a gente falar. O papel da jovem advocacia, você citou há pouco, eu não tinha esses dados, né, 64%, né, desses jovens advogados são mulheres, então cada vez mais a gente tem mulheres na área. Queria que você falasse um pouco, vamos começar com os jovens advogados. Como é que você vê essa jovem advocacia? Muitos que foram desafiados a entrarem na profissão agora, né, em meio a uma pandemia, receberam suas carteirinhas da ordem, inclusive de forma, né, virtual, estão entrando no mercado com essa dificuldade toda. Como é que você vê hoje essa jovem advocacia e o papel dela também nessa OAB que a gente tem agora nesse novo triênio? Primeiro, fazer um convite para jovens e os jovens advogados que nos acompanham de virem, né, conhecer a OAB e fazer parte. O Conselho Consultivo da Jovem Advocacia é aberto, né, a todas as jovens e os jovens advogados que quiserem participar e contribuir. O Conselho, ele termina tendo muita troca num momento, né, muito difícil, em que pessoas que estão vivendo os mesmos problemas também se ajudam muito, né, trocam muito. E com os projetos que a gente vai implementar aí nos próximos 3 anos. Eu fico pensando, assim, é sempre difícil começar, né? O começo, ele sempre tem obstáculos muito próprios. Eu me lembro que eu fiz faculdade na Federal, eu sou baiana, mas fiz faculdade na Federal de Minas, num lugar que eu não tinha referências, né? Eu não tenho ninguém na família, na área jurídica, não tinha ninguém para me indicar nada, nem estágio. E aquele começar, né? Eu comecei como advogada associada, eu trabalhava 10, 12 horas por dia. E quando eu voltei para Salvador, eu não tinha as referências, porque eu não tinha feito faculdade aqui. Então não tinha ninguém de novo. Do zero. E eu me lembro de uma angústia que eu tinha, porque eu falava assim, não, eu não quero ser advogada associada, eu não quero emprego, eu quero começar meu escritório. E aí você fica assim, como é que eu vou alugar uma sala se eu não tenho um cliente fixo, o aluguel, né, o dinheiro para o aluguel? Então, é muito difícil e na pandemia teve advogados que se formaram e não conseguiram começar mesmo, porque né, o isolamento social do início foi uma dificuldade a mais. Então, a gente tem como compromisso pensar esse jovem advogado nas suas diferentes perspectivas profissionais. Então, a gente tem uma série de ações que a gente vai implementar para aquela advogada e aquele advogado que querem empreender, né, que querem ter seu próprio escritório. Então, a gente tem um programa que vai o Empreendendo, mas também a incubadora jurídica. Como é que faz? E aí, uma coisa interessante é que o que eu vivi no início, né, quando eu voltei para Salvador em 2004, da coisa, onde é que eu vou atender os clientes? Eu me lembro que tinha uma época que eu pedia emprestada a sala de reunião de colega, assim, posso atender, né, no começo. Uhum. E hoje em dia a gente tem uma realidade do coworking. Sim. Então a gente já teve nesse triênio meu escritório, inclusive o meu escritório do comércio, assim, é um show de estrutura para jovem e jovem advogado. Quem não conhece, vale a pena. Tem sala de trabalho, sala de atendimento, sala de reunião. Então a gente vai ampliar essas estruturas, inclusive levando para o interior, né? E também um centro integrado da jovem advocacia, justamente para que aquela jovem, aquele jovem advogado que estão começando não precisem ter os custos, né, de toda uma estrutura que no começo é muito difícil. E todo o amparo também, né, pensando como começar, como é que eu monto o meu escritório. Mas tem também aquele advogado que começa a carreira como empregado. A gente vai atuar pela aprovação do piso salarial. Íamos falar sobre isso, aqui sobre esse na Assembleia, mas Sim. A gente depende aí, né, da iniciativa do governador. A OAB da Bahia já atuou muito, né, fazendo audiências para elaborar esse projeto que hoje está com o governador. Então, a gente tem a realidade do jovem advogado que começa como empregado. Sim. Como temos também, Milena, do advogado associado. Então, a gente também vai atuar, né, no plano que foi aprovado nesse triênio do advogado associado. Ou seja, a gente vai estar ao lado de toda a advocacia, olhando as diferentes realidades que a advocacia enfrenta. Então, veja que eu rapidamente aqui falei, né, desse jovem advogado que podem... Ele pode estar escolhendo, né, na sua carreira caminhos diferentes. E nós que vai encontrar na OAB
né, o subsídio que precisa, a orientação. Seja qual for o caminho. Uhum. É importante a gente frisar que você falou aqui no início dessa questão das comissões, não só da Jovem Advocacia, Dani falou no outro bloco que é um trabalho voluntário, mas que são comissões que estão abertas, tá? Vocês que estão aí acompanhando esse programa agora no YouTube ou na rede social ou aqui na TV Alba, vai lá no Instagram da OAB, pode mandar um direct tirando suas dúvidas. Tem também Instagram de várias comissões. A gente aqui ao longo do programa já entrevistou vários presidentes ou integrantes de comissões que esclarecem de forma muito bacana isso. Às vezes o advogado, ele tem um distanciamento com a OAB que impede até ele de adquirir informações, né? Sim. De quantas coisas estão disponíveis, de quantas coisas mudaram, né? De como ele pode estar cada vez mais sendo participativo e ajudar outros colegas, né? E dessa rede que está disponível através desses investimentos da OAB. Agora, Dani, você falou um pouquinho, né, sobre essa questão aí que também foi, né, fez parte da sua campanha, a luta por honorários dignos. Como é que está essa questão? Você falou do papel da Assembleia, do governador, mas em que pé está? Então, eu estava falando dessa parte de remuneração, que eu falei, né, da Jovem Advocacia, na questão do piso, quando o advogado ele é empregado, mas não necessariamente o jovem advogado, né? O advogado empregado, a remuneração dele vai se dar, enfim, dentro desse, a partir desse vínculo, e a gente tem essa luta pela aprovação do piso salarial. E a gente tem ainda, na perspectiva da remuneração da advocacia, os honorários, e a gente entende e sabe a importância da remuneração. A remuneração é a vida da advocacia. A vida do advogado e do advogado. Então, hoje a gente tem desafios no cumprimento, muitas vezes, dos próprios parâmetros do CPC. Né? Quando o magistrado fixa os honorários sucumbenciais fora dos parâmetros do Código de Processo Civil. Então, a gente vai atuar, né? A Procuradoria ela já atua e a gente vai ampliar isso como amicus curiae nesses processos em que os honorários são fixados abaixo dos parâmetros do CPC. Quando os honorários de um advogado, né, são fixados abaixo do mínimo, isso interessa, a OAB interessa a toda a advocacia. Porque a gente precisa ter uma jurisprudência consolidada em nosso país de que honorários sucumbenciais têm que ser fixados dentro dos parâmetros hoje da lei. Uhum. A gente tem um outro desafio também na parte de alvarás. A gente tem, nós vamos ter uma central de alvarás para monitorar rapidamente os problemas com pagamentos de alvarás, e com isso a gente ter uma resposta, né, rápida. Também um observatório, monitoramento dos precatórios, ou seja, atuar de forma ampla, pensando nessa atuação para a defesa da remuneração digna em todos os âmbitos, né, de remuneração que a advocacia tem. Então, hoje a gente tem, às vezes, editais para, enfim, contratação de advocacia de advogados que estabelece como único critério menor preço. Isso termina resultando no aviltamento dos honorários da advocacia. Então, a gente vai trabalhar pensando todas essas diferentes realidades também de remuneração da advocacia, porque, sem dúvida nenhuma, a remuneração é vida para a advocacia. Ou seja, a OAB está ligada em tudo, deu para perceber, né? Olha, você que está ligado aqui no nosso OAB na TV, já estamos no final. Restam 3 minutinhos para acabar. Então, quero dizer que foi a primeira entrevista de muitas que terão aqui nesse triênio. Você que é advogado, advogada, melhor ainda, porque pode participar com a gente, sugerir perguntas, dizer qual será a próxima temática. Fique livre e à vontade, que esse espaço aqui não é da TV Alba, não é da OAB somente, é nosso e a gente pode utilizar ele da melhor forma para os advogados e para a sociedade como um todo, né, Dani? Queria esse espaço aqui também deixar para você fazer suas considerações finais, que você fale com a advocacia, com a sociedade baiana e agradecer sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Milena, a você, a toda a equipe da TV Alba, que fazem um trabalho, né, tão importante e que agrega tanto para a advocacia e também para a sociedade, porque os programas terminam também trazendo muita informação. Então, agradecer, parabenizar a equipe e dizer para as advogadas e os advogados que nos acompanham aqui agora, que venham conosco, né, construir esses próximos 3 anos. A gente tem um compromisso de trabalhar para toda a advocacia e com toda a advocacia. Então, são todas e todos bem-vindos e a gente quer vocês muito juntos e estaremos, né, muito juntos e acessíveis a vocês para que a gente possa construir junto esses próximos 3 anos.
Muito bem, assim a gente se despede. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Semana que vem a gente está de volta, sempre às quintas-feiras, às 13h30, tem um programa de estreia para você acompanhar e aprender mais. A gente se encontra. Tchau, tchau.